Olá pessoal, hoje vamos falar de forno elétrico pequeno, em particular deste Mondial de 10 litros que a gente avaliou, passar pelos detalhes dele, na prática como ele saiu e também comparar um pouco com os que estão no mercado. Vamos lá? Normalmente os fornos elétricos têm 3 meios de controle: temporizador, para controlar o tempo de funcionamento, o seletor de temperatura, para você regular a temperatura interna, e a seleção das resistências. Você pode escolher resistência de baixo, de cima. Alguns fornos só têm uma resistência e não tem controle, mas aqueles que têm duas, muitas vezes te dão a opção de qual funcionar. Hoje no mercado, muitas marcas estão com forninhos pequenos como esse, e normalmente você só tem 2 seletores. E aí varia quais as opções eles te dão. No caso da Oster, Arno, Britânia, Sugar, esses disponibilizam a seleção de temperatura e o tempo. A Mondial não oferece seletor de temperatura, então é só o seletor de tempo e a seleção das resistências. Então, para controle de temperatura, você pode brincar com as resistências, mas basicamente ele vai tocar na temperatura máxima sempre. O conjunto é inteiro metálico, seja nas laterais ou na frente. Toda essa parte vermelha aqui é metálica também. É uma cor diferente da caixa, até por sinal eles dizem aço inox aqui. Mas no final das histórias, o único ponto de aço inox é nessa chapa aqui, nos seletores aqui na frente e nessa chapa aqui na porta. O vidro é quase inteiro aqui na porta, é interessante, mas fora isso é tudo metal pintado. O conjunto tem um leve ângulo aqui na frente, que é interessante na parte estética, mas também para facilitar o acesso aos alimentos. Quando você puxa aqui, a grade ela tem um deslocamento para frente, não é feito pela porta e sim pela lateral. A grade se desloca para frente e aí facilita o acesso interno. Você não consegue remover essa grade daqui, então dificulta para a limpeza, mas na acessibilidade facilita. Junto com o forno vem uma bandeja que praticamente ocupa toda a área da grade, 24 por 25 centímetros de largura. Quando você coloca aqui dentro, a grade ela tem um batente no fundo. Então quando você coloca aqui, ela bate no fundo e aí quando você desloca, ela veste junto com a grade. É algo interessante, não só por ser uma bandeja do tamanho da grade, mas também porque ajuda a distribuir o calor. Como ela só tem 2 resistências no centro, então deixa eu ligar aqui para vocês verem. Então, ligando o timer, eu vou colocar as 2 resistências para funcionar. Ela trabalha com resistências de quartzo, muito similar àqueles aquecedores halógenos. Então, quando ela está aquecendo, ela fica bem alaranjada. Não tem luz dentro, mas quando as 2 resistências estão funcionando, parece que tem luz dentro, então você consegue enxergar os alimentos. Então, como as resistências ficam bem no centro, a bandeja ajuda a distribuir um pouco desse calor, principalmente quando você está usando a resistência de baixo. Quando você está usando a resistência de cima, dependendo do alimento, ele fica muito próximo do centro e ele vai queimar bem mais no meio do que nos cantos. Então, deixa eu desligar aqui agora que isso aqui está fervendo. Até posso comentar um pouco sobre isso. Como o forno é pequeno e as resistências estão bem próximas dos alimentos e bem próximo das paredes, ele não só aquece muito dentro, como também aquece por fora. Ele não tem nenhum isolamento térmico. Fora, aqui você tem 2 chapas, né? A chapa externa e a chapa interna, mas não tem nada entre elas fora ar. Então, na parte externa, gente, ele atinge temperaturas acima de 200 graus em alguns pontos. No vidro, a gente chegou a medir quase 240 graus. Então, tem que cuidar muito com esse tipo de produto, porque as resistências aquecem muito e, consequentemente, isso passa para o vidro. Quando trabalhando com as 2 resistências ao mesmo tempo, internamente atingiu 300 graus e quando ligando só a resistência de baixo, 225 por aí. Quando trabalhando só com a de cima, perto de 150 graus. Então aí dá para ter uma ideia de como você vai lidar com o controle de temperatura baseado nas resistências que você vai usar. O que muda muito é quando você coloca um alimento úmido dentro ou um alimento seco. Então, lembrando, quando você está colocando alimento seco, você vai realmente conseguir atingir seus 300 graus. Quando trabalhando com alimento úmido, a água vai dificultar um pouco para você conseguir atingir as temperaturas máximas. Consequentemente, você tem um certo controle de temperatura para fazer um alimento úmido. Frango, peixe, vários alimentos que a gente fez aqui levaram a temperatura mais para baixo e, consequentemente, não queimou o alimento quando preparando. Então, até se saiu decente, mesmo sem controle de temperatura, para fazer uma carninha sem se preocupar muito com os detalhes da temperatura.
No geral, esse tipo de forno é muito útil para requentar alimentos, ou dependendo da situação, até fazer uma tostagem num pão, porque ele não só está com as resistências próximas e atingindo temperaturas altas, ele aquece rapidamente todo o espaço. E aqui, em alguns fornos desses, eles têm esse sistema, você consegue fazer uma limpeza na parte de baixo, mesmo que você coloque pães e farelos caiam, aí você tem um acesso como se fosse uma torradeira. Uma forma simples, aqui ainda está quente, mas eu consigo fazer essa higienização ali embaixo. O ruim é que você não consegue remover a grade desse produto e, consequentemente, também não mudar o nível. Outro detalhe importante é que aqui não tem nenhuma pintura interna para proteger as paredes, então quando respinga é fácil de manchar, é fácil de enferrujar, é bom quando fizer algum alimento úmido deixar aberto para ele realmente conseguir respirar, mas esses fornos pequenos no mercado, praticamente todos têm esse tipo de acabamento interno. É um produto simples, limitado quando comparado com o forno elétrico grande, mas ele é muito útil para o dia a dia. Em casa a gente tem um pequeno e um grande, e acaba usando mais o pequeno do que o grande. Em escritórios, para aquecer marmitas ou café, tem a sua utilidade esses forninhos pequenos. Então vou deixar as características deste modelo aqui. Dúvidas, gente, perguntem na nossa avaliação ou perguntem por aqui mesmo. Conversamos pela frente e assine o canal. Tchau, tchau.